Se o Kemba Walker joga, por exemplo, às 4 da tarde, desde as 3 começarei a ser feliz. Às 4 horas, então, estarei inquieto e agitado. Descobrirei o preço da felicidade. Mas se Kemba joga a qualquer momento, nunca saberei a hora de preparar o coração. É com esses bonitos versos que embalaram a nossa semana que começamos aqui mais um episódio do podcast do Buzzer Beater. E a gente não vai falar só de Kemba Walker. A gente vai falar do desmanche do Washington Wizards, a gente vai falar do punho de vidro do Markelle Fultz, a gente vai falar dos times que estão surpreendentemente liderando a Conferência West, o Memphis Grizzlies e o Portland Trail Blazers, e a gente vai falar de muitas outras coisas, como, por exemplo, que a gente se transformou nos reis das previsões da NBA. Você duvida? Continua conferindo o podcast para você perceber. Eu sou o Heitor Facini, e eu tô aqui com o Felipe Haguerrara novamente. E aí, Felipe, tudo tranquilo com você, Felipe? E aí, Heitor? Pequeno rei, né? Pequeno reitor. Citando um belíssimo poema no começo, mostrando que esse canal não é só sobre basquete, é sobre literatura, cultura e muita mandinaísmo agora, que a gente tá entrando no ritmo de acertar as nossas previsões. Exatamente. E tem bastante coisa para falar. Eu tava até meio preocupado, achando que a gente ia ficar limitado a poucos assuntos esse episódio, mas até que tem bastante coisa aí. O Kemba Walker tem 1 ponto por minuto desse podcast, praticamente. Olha, pelo que ele tem feito nas últimas partidas aí, um absurdo, 103 pontos em 2 partidas. Então. Bom, antes da gente começar discutindo aqui, só lembrando para você alguns recadinhos. Se você está ouvindo esse podcast em algum agregador, segue a gente nesse agregador, vira nosso assinante e dá a nota máxima possível se puder dar nota pra gente nesse agregador. Se você está no Spotify, segue a gente no Spotify também, meu amigo. Se você está ouvindo a gente no YouTube, já clica no like e já se inscreve no nosso canal e clica no sininho para receber todas as notificações de novos episódios do podcast. Semana passada a gente teve problemas ou imprevistos com a nossa estreia no YouTube. Espero que nesse momento esteja tudo ok. Muito obrigado, @YouTube. Nosso querido YouTube, nosso querido amigo YouTube, sempre do nosso lado. Eu tenho vontade de dar um enforcamento amigável no YouTube. Sempre é como a gente vê que é nosso amigo, né? Tá tanto nos melhores momentos quanto nos piores. Principalmente nos piores, né? Principalmente responsável pelos piores. Bom, a gente chegou àquela sessão incrível. A sessão incrível chamada Felipe Responde Qualquer Coisa que você perguntar. Só lembrando que você pode mandar, se você tá no YouTube, você pode mandar aqui no chat, mandar alguma pergunta pra gente, ou mandar nos comentários do próprio YouTube. Nos comentários é até melhor pra gente conseguir ler depois, mas no chat também é bacana para vocês irem interagindo aí, fazerem amizades, quem sabe encontrar um novo amor. Sempre tem essa possibilidade. E também pode, se você não tá ouvindo no YouTube, segue a gente no Twitter, que é o twitter.com/buzzer_beaterbr. E manda uma DM pra gente, manda um reply que a gente vai responder a sua dúvida. Vamos começar o seu quadro de Felipe Responde, o guru da NBA. Felipe Haguerrara é o guru da NBA. Tão de guru, hein? Caraca. Rapaz. Aí, vamos ver. Aí. Vamos ver a primeira pergunta. Primeira pergunta, hein? Eu nem sei qual que é a primeira pergunta, não consegui me preparar hoje, mas a primeira pergunta. Do Celtics Forever. De quem você acha que o Celtics Forever vai perguntar, hein? Diz aí. Tem uma gama de times aí que pode perguntar. Não é só porque o nome dele é Celtics Forever que ele vai perguntar sobre o Celtics, Heitor. Uma menina muito previsível. Bom, eles perguntaram pro Buzzer, mas eu vou fingir que o Buzzer é o Felipe. Vocês acham que o Boston consegue fazer 16 vitórias seguidas que nem a temporada passada? Você acha que isso é possível, Felipe? Na verdade eu sou o Beater, né? Você que é o Buzzer, mas vamos seguir. Enganado, hein, Celtics Forever. A próxima já sabe. É o Felipe que responde as questões aqui, não sou eu. Não, mas é plenamente possível. O Boston é um time inteiramente capaz de conseguir uma sequência de vitórias e basicamente a gente tá para publicar o nosso
A gente, tá não, né? A gente publicou o nosso vídeo aí com a prévia sobre o Boston e um dos argumentos que a gente tem sobre o como esse Boston pode evoluir em relação ao desempenho dos últimos jogos é o Kyrie Irving, por exemplo, ter uma participação mais agressiva no ataque. E eu acho que só com esse elemento, o Boston já começa a virar um time diferente e encarado de uma maneira mais temível. Então, acho que em determinado momento da temporada, ter um cara como Brad Stevens e ter jogadores talentosos como esse time tem, é plenamente possível engatar uma série grande de vitórias. E eu acho que a partir do momento que faltam ainda mais de 16 jogos, é plenamente possível de um time encaixar uma série de 16 jogos de vencendo, né? Os times com mais jogos hoje na NBA tem o quê? 18? Então, 17? supondo que tenha 20, o Boston pode encarar aí uma série até de 62 vitórias seguidas. Exatamente. Possibilidade sempre tem, né? Possibilidade sempre tem. Bom, vamos ver agora a próxima pergunta. A próxima pergunta, tinha muitas perguntas falando sobre a ação do nosso querido YouTube. Aí, agora, tipo, o Seth Forever perguntou do que a gente tá achando do Boston Celtics, já falamos. Agora é do Abraão Rocha. Raptors na final nesse ano. Sim ou com certeza? Tem o Rafael Alves que complementou essa pergunta. Final, Raptors 2 versus 4 Warriors? Caramba, os caras já estão animados com... Faz. Depois a gente que é a mãe de Ná aqui, né? Os caras estão prevendo longe, não, tá certo, tem que apostar cedo aí. Mas, pô, por mais que o Toronto aparente ser esse time do leste que tá mais organizado aí, eu acho que ainda é meio cedo, né? Ainda tem uns times aí que... né? Tem que saber quem o Toronto vai enfrentar. Exatamente, porque pelo que a gente vê da configuração do Oeste hoje, todo o dramazinho em volta do Golden State, vai saber, né? Então. Não, mas eu acho que analisando friamente, usando um pouco da seriedade que ainda nos resta nesse fim de ano, nesse fim de novembro, só para lembrar, né? A gente tá gravando isso, como sempre, a gente grava usualmente na quarta-feira, na noite do dia 21 de novembro. Então, qualquer coisa que aconteceu no dia 22 ou no final do dia 21, não conta. Isso não existe na nossa realidade. A gente está falando do passado para vocês. Então, eu acho que é a final lógica, né? Todo mundo imagina que essa final vai acontecer, né, Felipe? Tipo, nesse momento, né? Porque, obviamente, pode ser que daqui a um mês a gente fale que a final lógica é Atlanta Hawks e Sacramento Kings. Difícil, mas a NBA é dinâmica. Sim. Até um tempo atrás eu tava todo garboso falando que o Denver Nuggets era o time que tinha chance de bater o Warriors na final e vemos o que aconteceu, né? Mas o que a gente vê hoje, pelo nível de organização do Toronto em relação ao resto dos times da própria conferência e o histórico que a gente tem do Warriors, que por mais que tenha essas briguinhas na história do time não significou nada ainda, é o mais lógico. Eu também concordo com você, tipo, tá seguindo essa toada. Vamos continuar com as perguntas, que tem muita gente perguntando coisas aqui, Felipe. Eles estão querendo saber muito da sua opinião agora, Felipe. Eu acho que sua opinião tá valendo ouro no mercado de ações da NBA. Quero começar a ser pago por isso. Existe valor melhor do que a satisfação de passar informação para os nossos ouvintes, Felipe? Eu acho que não existe valor maior que esse. Existe. Ixi, rapaz, mas vamos continuar. Agora a gente tem uma pergunta de nada mais, nada menos do que Carmelo Anthony. Rapaz, eu tô ficando surpreso. Eu acho que não é o Carmelo de verdade, né? Mas a pergunta dele é: por que as pessoas não estão confiando tanto no Rockets, botando times como Jazz, Celtics e Toronto na sua frente, visto que o time foi o que chegou mais perto de ganhar do Golden? Olha, eu acho que o Carmelo mandou uma indireta para as outras pessoas no chat, hein? Eita. Heitor, eu acho que, assim, é bom que você não pense que é o Carmelo mesmo, senão estaria um pouco preocupado com a sua ingenuidade e recomendaria que você
não se aproxime de vans. Mas, a nossa opinião e o que a gente tem falado sobre o Houston Rockets nesse começo de temporada aí, 18, 19, é bom até não se estender muito, mas o Houston não teve só um começo ruim, porque teve uma sequência de jogos difíceis em que ele perdeu de maneira aproximada. Ele perdeu de maneira feia muitos jogos que poderia ter ganhado se a gente tivesse vendo aquele Houston da temporada passada. E também o problema não é só o Houston, a NBA evoluiu ofensivamente. O Houston não é mais algo à parte da NBA. E eles precisam brigar com trazer alguma originalidade. Eles provavelmente vão para os playoffs, eles provavelmente em algum momento da temporada vão engatar uma sequência, se recuperar um pouco e ficar um pouco mais confortáveis. Mas tem que ver até o quão longe eles conseguem ir da maneira que estão, né? Eu acho que é isso, tipo, o time é bom, né? A gente sabe que o time é bom. Só que os outros times também melhoraram, né? Eu acho que é mais isso mesmo. Essa pergunta é uma surpresa. É do Vitor Magalhães. Vitor Magalhães fez algumas perguntas durante o nosso podcast passado. E a pergunta dessa vez é: por que o Los Angeles Clippers está jogando tão bem? Que pergunta difícil. Bem aberta. Você não quer responder, Heitor? É o seu time, você acompanha mais. Porque a vida não tem explicação, né? A vida apenas acontece. Não, a brincadeira é que, tipo, o time do Clippers, eu não consigo dizer porque eles estão jogando tão bem, mas o time do Clippers é um time muito arrumado. Eu acho que tem a maior quantidade de jogadores ok para bom no elenco. São poucos jogadores que você fala no time que você vê, puta, esse jogador é um lixo, acho que praticamente nenhum. A maioria dos jogadores teria utilidade em qualquer time da NBA. Não tem nenhuma estrela, na verdade. Tipo, o melhor jogador do time é o Lou Williams e o Tobias Harris. Então, tipo, não são nenhuma das duas estrelas. Mas o time é um time muito encaixado. Eles fizeram o melhor movimento dessa free agency, que na verdade não foi trocar o Austin Rivers, foi tirar o Doc Rivers das decisões administrativas, e parece que quando ele tá só dirigindo um time, ele é melhor. E eu acho que é basicamente isso, o time é organizado, né? E também tem o fato de o Clippers não ter mais aquelas super estrelas que carregam um tanto de vaidade, um tanto de arrogância e acabam causando algumas brigas internas, né? Então, parece que sem Blake Griffin, sem DeAndre Jordan, sem Chris Paul, sem o próprio Austin Rivers, que não é uma peça de elenco tão memorável assim, o Clippers também deu uma grande evoluída, né? A outra pergunta é do Vitor Magalhães. De novo. Derrick Rose, ano que vem, pode ir para uma equipe melhor e fechar um contrato maior? Por mais que o Derrick Rose esteja fazendo uma temporada melhor, por mais que ele tenha demonstrado alguns jogos memoráveis aí, que faz a gente lembrar um pouco do Derrick Rose que encantou a NBA com o MVP, ele ainda é uma aposta de risco, ele não vai conseguir um contrato, e ainda mais pelo fato de ele ser um veterano e não ter nenhuma perspectiva de evolução maior do que ele está tendo em relação às temporadas ruins que ele teve ultimamente. Então, eu acho difícil ele conseguir um contrato maior, mas ele pode. Então, um pouquinho maior, um contrato um pouco mais longo, né? Mas eu acho que muito maior, acho que é meio difícil mesmo. Então, é que ele tá no contrato mínimo, né? Então. Então, né? Mais do que isso não é difícil. Agora a gente tem duas sugestões do Felipe Gomes. Por que vocês não filmam vocês fazendo podcast? E tem algum app para vocês ouvirem o podcast? Bom, eu acho que, tipo, a gente filmar fazendo podcast tem um problema logístico. Para quem não sabe, eu moro numa cidade, Felipe em outra. A gente grava via Hangouts do Google. Poderia ser uma opção, algum dia a gente filmar a gente fazendo pela webcam, mas a nossa cara é tão feia que vocês não gostariam de ver a gente. Não é verdade, Felipe? E tem ainda o fato de que a qualidade da imagem da webcam não é lá muito boa, então a gente ia ficar todo pixelado e mais feio ainda.
E além do fato que a gente fala muita merda, né? E tem ainda o problema da internet, sabe? Eu acho que eu seria um Mario Bros, sabe? Eu ficaria um monte de pixels se movimentando todo bugado, então não Mas quem ia sabe dar um dia, certo. né? Quem sabe? Quem sabe um dia a Quando, gente grava. quando a gente for Nosso gigante, quando a gente for o maior canal de basquete do mundo, o maior podcast de toda a podosfera sobre basquete. é isso aí. E você Mas é perguntou de ambicioso. outro apps para ouvir a gente. Você pode ouvir a gente no YouTube. A gente está disponível no Anchor, no Apple Podcasts, no Breaker, no Castbox, no Google Podcasts, no Overcast, no Pocket Casts, no Podbean, no Rádio Public, no Spotify e no Stitcher. Bastante lugar, né? Não tem desculpa para não ouvir em algum aplicativo, porque tem quase tudo que é possível. A gente só não coloca no SoundCloud porque para a gente conseguir colocar os nossos episódios ficaria caro. E agora vamos para mais perguntas aqui. Vamos ver mais perguntas. O João Victor tá pedindo para você falar um pouco do Trey Burke no New York. Ela é a aposta dele para Most Improved Player. E aí, o que você acha do Trey Burke? Eu apostaria nele para Most Improved Player, né? Acho que tem ainda alguns jogadores aí na frente. Na frente, aliás. Mas assim, o Trey Burke, ele é um dos meus jogadores que teve a breakout season, que não foi nada, na verdade, nada muito expressivo, mas que teve uma das breakout seasons preferidas minhas, né? Porque ele emula, tanto em aparência quanto no estilo de jogo, um pouco o Allen Iverson. Então, é muito legal ver ele jogar. Ele é um cara não necessariamente alto, mas ele bate pra dentro, ele encara ação e chute de distância, faz uma bandeja louca e eu gosto bastante dele. É só esse negócio de Motion Improved Player que é difícil. Ele fez uns bons jogos ultimamente aí, mas ainda vamos com calma. Ele é o Improved Player, né? Ele É, melhorou. Bom, agora tem a pergunta do Samurai Rockets NBA. De quem você acha que vai fazer uma pergunta dessa vez, Felipe? então, eu acho que ele vai fazer uma pergunta sobre cultura japonesa. Não, na verdade a pergunta dele é: qual a melhor alternativa para o Cavs? Apostar em uma escolha do draft ou tentar trazer uma estrela? Nesse momento do Cavs é tanque para que te quero. Não vai ser juntar uma estrela com o Kevin Love que vai dar certo fazer esse time voltar aos tempos de final de NBA. Kevin Love não é jogador para levar um time até essas alturas e para eles conseguirem um jogador desse nível, não sei o que eles precisam fazer na free agency, mas para mim é tancar e buscar um desses meninos lindos de Duke. Eu também acho. Também acho que o. Tá com cara de que eles vão atrás do Zion Williamson. Não sei porque eu tô sentindo isso. New LeBron, né? E o LeBron. Bom, Gustavo Rocha perguntou se o Kevin Durant fica ou sai do Golden State Warriors e para qual time ele iria. Deixa eu mandar um Excel aqui para ele. Eu acho que ele sai, só que, cara, vou segurar isso. A gente vai falar isso num vídeo logo depois que a gente terminar a nossa série da NBA. Inclusive, o último vídeo já vai ser sobre o Golden State Warriors, então já vai ter uma palhinha sobre isso. E aí depois a gente se aprofunda num vídeo especial aí. É isso mesmo. Mas Agora é o Adriano Martinez. Essas histórias aí, só mandando o Nextel pro KD. É verdade. Ou falando com uma das contas fakes dele, né? É verdade. O mais próximo que a gente chegou de um KD foi do Kenny Dawkins, né? É verdade. Saudades Kenny Dawkins. Kenny Dawkins que tá comendo a bola no Pinheiros essa temporada, hein? Kenny Dawkins. Abração, Kenny. O Adriano Martinez falando a respeito do Knicks. Vocês veem uma possível evolução do Frank Ntilikina na parte ofensiva? Ou é mais provável que ele tenha para sempre essa característica de bom defensor e pífio no ataque? O que deixa um pouco o pé atrás é que ele não teve uma melhora significativa na primeira e a segunda dele na parte ofensiva, né? Então, mas é muito cedo também para tirar as fichas do que ele pode virar. Ele ainda é muito novo, ele tem o quê? 20 anos, 19? Ele é bem novão, né? Tem bastante tempo para desenvolver isso e, assim,
Eu não sei se o New York é o ambiente ideal para desenvolver isso, mas ele tem espaço. Ele tá num time que tem projeção de conseguir competir bem no futuro com as peças jovens que tem. Então, não, não descarta a possibilidade dele evoluir bastante ofensivamente. Concordo com você, Felipe. Você acertou nessa. Vale lembrar que o Kawhi Leonard era um nabo na defesa quando entrou na NBA, né? No No ataque, na ataque. verdade. Na defesa ele era bom. Então, vários jogadores. O próprio Jimmy Butler foi uma consistente evolução no ataque. É só investir nos moleques. O próprio James Harden, né? Só era defesa quando entrou na NBA. Brincadeira. O Brian Monteiro pede pra gente falar sobre o possível futuro trio do Suns, com Booker, Ayton, mais Zion ou Jay Barrett, já que o Suns vem pra tancar nas 3 primeiras posições. Cara, eu quero ser sincero com esse time do Suns. Eu tô achando que se eles pegarem a primeira posição do draft, eles vão fazer uma cagada de novo e vão acabar, sei lá, selecionando o Gabriel Jaú na primeira posição. Porque, sei lá, eu tô com a impressão de que o Suns ele só acerta quando ele nem tá tentando acertar. Parece que tá meio sem direção, né? É exatamente isso. E assim, tem um pequeno perigo aí também em relação ao Suns, que é se esse time não começar a demonstrar uma evolução, começar a vencer, não ter temporadas simplesmente pífias, eles podem futuramente acabar deixando a sua principal estrela hoje frustrada, que é o Devin Booker. Se eles não conseguirem evoluir nesse status aí, ficar só tomando nabo, temporada a temporada, até conseguir juntar o grupo ideal de jovem, eles podem perder já o cara que estaria iniciando esse processo. Se eu não me engano, o E Booker tem uma renovação encaminhada, Felipe. tem, tá certo, tá certo. Ele tem um contrato de 5 anos aí para receber até 2023, 2024. Ah, mas nada também impede dele, se ele Ah, ficar puto, ele pedir uma troca, né? Nada impede. ele não vai estar mais sob os status. E é foda isso. E assim, falando sobre o trio que ele tá imaginando aí, pra, sei lá, na minha cabeça parece que funciona um pouco mais ter um cara que tem mais possibilidade de ser um all-arounder igual um Zion Williamson do que o R.J. Barrett. Tudo bem que o R.J. Barrett ele chegaria mais pronto para contribuir com o time, mas o R.J. Barrett é assim, ele é uma opção de pontuação, né? E aí eu não sei o quanto eles conseguiriam aproveitar esse jogador tendo um Devin Booker jogando do lado dele, sabe? Só que eu acho que o Suns também precisa de um cara que marque, né? Porque Booker e Ayton marcam menos do que a defesa do Bauru basquete nesse momento. Realmente. E o Zion também com função. Bom, é isso. Acabou o quadro. Eu acho que a gente já pode começar os nossos tópicos também, né? O que você acha da gente falar da principal treta dessa semana, hein, Felipe? Qual que é a principal treta dessa semana? A principal treta dessa semana tem a ver um time de mágicos e não é sobre a escolha de Johnny Depp para o filme do Harry Potter. A gente vai falar sobre a treta do Washington Wizards na NBA. Cara, eu acho que quando começou a sair as notícias, foi muito engraçado, porque a cada segundo saiu uma notícia de uma treta com o outro, cara. Era muito engraçado isso. Sensacional. Ainda bem que não é sobre Harry Potter, porque eu não gosto dessas coisas. Mas e também o tanto de meme que fizeram com Dwight Howard nesses últimos dias foi algo sensacional, assim. Nossa, velho. Dwight Howard, eu acho que o cara é pior do que qualquer maldição nossa, né, velho? Então, às vezes ele não precisa nem ser o causador da briga, mas só acho que por ele estar no espaço cria uma aura que faz todo mundo querer sair na porrada. Não sei. Ele estimula as pessoas a falarem merda, fazer merda, né, cara? Então ele devia ser um treinador de boxe, não um jogador de basquete, né? Eu acho que você tem razão nisso aqui, né? Porque, cara, sem zoeira. A gente fala isso desde o início da temporada. Eu não vou falar isso, eu não gosto de falar eu avisei, mas eu avisei. O time do Wizards está fadado a esse fracasso.
Cara, como que alguém que pensa que o time vai melhorar contratando Dwight Howard, Austin Rivers e Jeff Green? Me explica, Felipe, qual que é a noção de um time assim? Não, e as circunstâncias também da própria troca que envolveu o Austin Rivers foi de treta, porque o Marcin Gortat, que foi envolvido nessa troca, saiu brigado com o John Wall. Então, isso daí já aparentava que o vestiário não estava com um clima legal, e aí adicionaram mais combustível no fogo, sabe? Foi loucura. Já dizia aquele ditado, né? Quem brinca com fogo faz xixi na cama. Cara, agora falando aqui, dando umas ideias meio que bizarras, para onde você acha que esse John Wall deve ir? Sinceramente, eu sou bem cético o quanto o John Wall consegue melhorar um time hoje, sabe? Ele é um jogador excepcional, ele é um cara que, no ambiente certo, num clima, numa coletividade certa, ele termina uma temporada com um double-double de média, com 20 pontos e 10 assistências, sabe? Sim. Agora, sei lá, eu só consigo pensar em alguns times que estão muito carentes de armadores hoje. Talvez um Indiana. Eu penso no próprio Phoenix Suns. Phoenix Suns seria um Então, bom encaixe, né? Phoenix Suns também está na procura. Pode ser essa chave para fazer o time engatar mais uma série melhor aí de vitórias, mas acho que a peça mais valiosa do que o Washington Wizards tem hoje é o Bradley Beal, né? Então, Bradley Beal, eu acho que se o John Wall a gente não acha que encaixa em muitos times, eu acho que o Bradley Beal encaixaria em praticamente todos os times da NBA. E ele Com seria titular em certeza. praticamente todos os times da NBA. Seria, com certeza. E, assim, é o que você falou, ele encaixa na maioria, enquanto o John Wall você tem que achar um ambiente certo por causa das características. O John Wall é um cara que ele bate muito, usa muito o pick and roll simplesmente para bater para dentro e buscar um mid-range ou uma bandeja. E isso daí já tá manjado demais por qualquer equipe que vai marcar ele. Agora o Bradley Beal é esse protótipo de wingman moderno, né? Cara que consegue tanto se movimentar muito bem com a bola, quanto consegue pegar a bola para controlar e criar o próprio chute, né? Ele é tipo a evolução do 3D, né, cara? Exatamente. Eu acho que outro cara que também poderia se dar bem em outros times é o Otto Porter. Ele não tá tão bem nessa temporada, né? Mas eu vejo ele se encaixando em muitas equipes da NBA também. Ele deu uma estagnada na evolução dele, também tem que ver o quanto disso entra a competição, a vaidade dentro do próprio elenco, né? Às vezes num ambiente melhor, em que ele possa exercer melhor essas funções de 3D que ele faz muito bem, ele possa virar um coadjuvante perfeito em alguma equipe aí. E tem muita equipe que precisa dessa figura numa posição de ala, né? Eu acho que ele pode virar um jogador muito Ainda, interessante. ainda mais num playoff, precisando marcar alguma grande estrela aí, alguma força ofensiva. Ele é um cara que consegue dar uma anulada nesses jogadores. Concordo com isso também. E outro cara que merece ser pensado em troca é o senhor Kelly Oubre Jr., vulgo o cara mais bonito de toda a NBA. Ah, Cara, eu acho que o Kelly Oubre Jr., ele não é o vulgo o cara mais bonito de toda a NBA, é um dos esportistas mais bonitos do mundo, cara. ele é bonito pra caramba mesmo, né? Ele me lembra um pouco um Neymar, só que bonito. É, Então, basicamente, ele não lembra o Neymar, né? tem aquele tracinho que faz lembrar, mas É a ousadia do ele é. Neymar com beleza. Então, tem aquele Somebody Love. Somebody É, love. Mas eu acho que uma coisa é, a gente falou que o Water Boy não tá tão bem nessa temporada, o Kelly Oubre, além de ser lindo pra caralho, ele também tá jogando melhor do que o próprio Water Porter nessa temporada, né? ele deu uma subida de produção mesmo. Um time que, pela característica dos jogadores, mais pro Otto Porter e pro Kelly Oubre Jr., não tanto pelas duas estrelas, o Clippers seria um destino legal para esses times, para esses dois jogadores. Eu gostaria mais do Kelly Oubre porque o Water Porter
ia comprometer muito a folha salarial para a próxima temporada, mas o Kelly Oubre ia ser uma coisa da hora. Sim. Bom, e o que o Wizards pode esperar daqui para frente, hein, Felipe? Olha, eu já estava um pouco achando que a melhor solução para esse time era implodir, sabe? Agora eu tenho certeza. Pois é, né? Eu acho E que o Wizards já não deu tão certo nessa geração. O duro é saber se eles vão conseguir fazer dar certo em algum momento, né? então, eles nunca conseguiram se planejar muito bem. Em alguns momentos conseguiram juntar jogadores, bons times. O próprio Scott Brooks é um bom treinador. Então. Bom, seguindo para outros problemas, a gente chegou uma notícia agora do Cenamic, ele acabou de noticiar que o Markelle Fultz vai ter um exame para analisar o pulso dele na próxima semana e preferiria se mover para um novo time para se recuperar. Conta o Cenamic do The Athletic e do Sports Illustrated. Ih, rapaz, hein? E parece que isso também teve contribuição de outros dois caras que costumam também acertar aí, o David Aldridge e o Shams Charania. Shams Charania. O herdeiro do Wojnarowski. Mas então, cara, tava na cara que pra mim tava encaminhando muito pra essa história, esse casamento não tá mais certo. Fazia umas 2 semanas que dava dando uma olhada, assim, parece que os Fultz não tem lugar nesse Philadelphia 76ers. Principalmente com a chegada do Butler agora, né? Pois é, a única função que ele parecia estar fazendo vai ser feita pelo Butler. Primeiro que faz sentido você querer procurar um departamento médico diferente do 76ers ultimamente. Até o menino Zaire Smith lá foi vítima dessa zica. É verdade. Nenhum Hulk consegue completar a temporada bem, né? Então. Mas tava balançado mesmo. A sequência de ações, o que o time fez, as decisões que o time tomou e a própria relação do Fultz com o time. Tava claro que em algum momento essa aposta nele e esse casamento entre ele e 76ers ia acabar. Então, tava muito na cara isso, muito na cara. E pra onde você acha que ele poderia se encaixar, Felipe? E onde que ele poderia se encaixar e dar certo também, né? Trazer uma troca boa para o próprio Sixers. Então, esse é o duro, né? Qual que é o valor de troca do Markelle Fultz para as outras equipes? Porque ele é um cara que essa lesão aí, essas lesões dele no braço estão dificultando muito o trabalho dele como um pontuador, que é como ele saiu, é o que impulsionou ele a ser a primeira escolha, o que fez ele ser o principal prospecto, mesmo saindo de uma universidade que não é necessariamente competitiva. Difícil pensar um time em que ele encaixaria da maneira que é hoje. Agora, o Markelle Fultz pontuador, tomando conta da bola, tem alguns times aí que podem recuperar ele, né? Vamos pensar. Então, eu não sei, eu acho que a gente tem que pensar que o Sixers precisa de chutadores. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que partir para fazer qualquer análise, né? Se o Sixers precisa de chutadores, que time podem trazer esses chutadores? Talvez o Cleveland Cavaliers poderia testar ele, aceitando alguma pique, alguma escolha futura, mandando Kevin Love da vida, mandando um Kyle Korver. JR. Mas eu acho que algum desses dois poderiam encaixar. Ou, quem sabe, unindo o útil ao agradável, montando um pacote aí, pegando o Bradley Beal, o que você acha? Qual que é a combinação de salário ideal para tirar o Fultz e trazer o Beal? O Fultz, ele tem em torno de 8, 9 milhões de salários anuais e o Beal tem 25. Quem tem nesse elenco do 76ers com salário alto? Você tem o Wilson Chandler, que tem 10 milhões. E você tem também picks, né? Você pode preencher boa parte disso com picks. Mas você tem alguns jovens lá também, algumas escolhas, alguns novatos. Mas basicamente eles preencheriam isso com picks. Você acha que valeria a pena? Eu acho que vale. Se a gente está pensando que a melhor maneira do
Washington é implodir, não custaria muito, assim, não seria nada absurdo eles apostarem num jovem que está meio que sendo desacreditado aí por alguma parte dos fãs da NBA, né? É só essa questão de salário mesmo que é meio complicada, mas provavelmente é o que você disse, ia ser coberto com Pix mesmo. Mas eu acho que, tipo, eu ainda confio um pouco nesse potencial do Fultz. Eu sempre me recuso muito pra falar que um cara é bust. Muito difícil, muito difícil. O cara tem que mostrar muito errado pra ele ser bust. Principalmente com. Ele tem menos de, acho que 30 jogos completados na NBA. Então, é muito difícil pensar que um cara desse já pode ser caracterizado como bust. Só que também tem outro Assim, ponto, né? Cara, o que que o time, o Brian Colangelo, principalmente, o Brian Colangelo tá pouco se fudendo agora que já saiu da equipe. Mas imagina que o time do Sixers deve estar pensando depois que trocou ele. Cara, eles podiam ter Jason Tatum, cara. Jason Tatum ia encaixar como uma luva nesse time. rapaz. É, imagina Jason Tatum recebendo passe de Ben Simmons. Com o Jimmy Butler e Joel Embiid. Ia ser um time assustador, hein? Oh! E o Ia time. ter, ia ter aquela conexão bacana, se eu não me engano, o cara que treinou a mecânica de arremesso do Tatum foi o mesmo que treinou a do Embiid. Então os caras Pensei que estão você ia falar próximos. do Simmons. Aí eu pensei, caramba, então ele treinou mal o Simmons, hein? É, ele só mandou uns DVD pro Simmons. Uhum. Se a gente falou do Bradley Beal também indo pra lá, sabe qual que eu acho que na verdade seria o melhor lugar pro Bradley Beal jogar, Felipe? Diga, Ao lado de um cara que é o cara mais bonito da NBA no momento, mais bonito até do que o Kelly Oubre. quem que é o cara mais bonito da NBA? É o Kemba Walker. Que cara bonito, que cara foda. Bonito. A Bonito nem tanto. beleza é além da aparência, Felipe. As coisas que ele faz dentro de quadra, aquilo é a verdadeira beleza. Então nós temos conceitos bem diferentes aí, Heitor. Eu me importo muito com a beleza externa. Eu acho que sem beleza externa, tipo, não tem sentido as coisas. Até por isso eu acho que eu mesmo não faço sentido. Brincadeira, mas real, é um encaixe. O Charlotte tem um monte de salário ruim que poderia despachar numa troca como essa. E, assim, seria o Kemba finalmente tendo parceiro de backcourt que merece, né? Então, porque tipo, uma coisa que deixa muito triste é ver esse Kemba sem ninguém, né? Jogando sem ninguém, bicho. Né? Então, as principais contratações em relação ao salário das últimas temporadas do Charlotte foi o quê? Nicolas Batum. Nossa, Nicolas Batum, cara. Acho que eles trouxeram um dos irmãos Zeller também, né? O Corey Zeller foi. Corey Zeller não foi draftado? O Tyler também não tá lá? Que não importa também, mas, cara, coitado do Kemba, né? O Kemba tá jogando um absurdo essa temporada. Tipo, é sensacional ver o Kemba jogando nessa temporada. O Kemba tá jogando tão absurdo que faz todo mundo querer ver o Charlotte Hornets jogar. Normalmente ninguém quer ver o Charlotte Hornets jogar. A galera só quer ver o Charlotte Hornets jogar pra usar o bonezinho do Charlotte Hornets. Ele tá prestes a virar o líder de um enxer da franquia. E Ele logo, é logo ele é o líder de pontos da franquia também, né? isso. Não, Kemba é sensacional. Eu tenho um pouco de trauma do Kemba, porque ele era o meu armador antes que eu jogava. Ele teve um começo muito bom de temporada. Só que ele começou a acumular algumas atuações bem inconsistentes, que fez perder jogos importantes, que me fez perder jogos de playoff. Então, eu tô um pouco traumatizado nos últimos jogos. E, assim, a temporada inteira consistente e os últimos jogos fora do comum. Absurdo. Então, mas eu acho que tipo isso muito tem a ver com o próprio time, né, cara? Esse time é uma vergonha. O Porque a segundo gente maior tem. cestinha do o segundo cestinha do Charlotte é o Jeremy Lamb com 13,7 pontos. Cara, é o Jeremy Lamb. Bicho, é o Jeremy Lamb. Sabe qual que é o maior feito do Jeremy Lamb na NBA? Qual? Ter sido trocado pelo James Harden. Esse é o maior feito do Jeremy Lamb na NBA. Bem isso, velho. O Kemba tá fazendo quase 30 pontos por jogo. Olha o tanto que ele tá tendo que suprir desse time.
Não, é bem absurdo isso. Cara, eu acho que, tipo, a gente sempre torce por coisas melhores pro Kemba. Porque, sem noção, tá dando gosto de ver ele jogar nessa temporada. Tá dando gosto. Bom, a gente já fechou o assunto Kemba. Que assunto mais a gente tem pra falar, Felipe? A gente tem algumas surpresas aí na temporada, algumas franquias que a gente não esperava, né, na Conferência Oeste. Exatamente. E aí, você achou que o Memphis Grizzlies estava derrotado depois de forçar o tanque na temporada passada? Achou errado, otário. Mas é basicamente isso. O Memphis Grizzlies, pra mim tava na cara isso, Felipe. Eu só não sabia se o Marc Gasol ia aguentar. O Memphis Grizzlies fez o melhor processo possível do tanque de oportunidade na última temporada. Então, e isso passou por uma briga, né, entre o Marc Gasol e o antigo treinador, o Dave Fizdale, e a gente estava até questionando se realmente valia a pena demitir um treinador que é bom, o Fizdale, só que quanto isso ia ter impacto, quanto esse time não ia talvez conseguir performar o mesmo das últimas temporadas, mas a memória do Grit and Grind não sai desse time e o que eles estão jogando, mamma mia. Eu digo tanque de oportunidade porque, primeiro, demitiram o Fizdale. O Mike Conley, que é uma peça fundamental e hoje está sendo o melhor jogador do time, na minha humilde opinião, se machucou. O time não tinha muita coisa ali e falaram: vamos jogar mal. A gente joga mal uma temporada aqui, consegue um jogador muito bom no draft e joga bem no ano que vem. Que foi o que aconteceu, né? O time se recuperou milagrosamente e agora, além de Mike Conley e Mark Gasol, eles têm o Triple J, que para mim vem sendo o segundo melhor jogador desse draft. Falei, hein? Falei. Mike Conley é um dos caras, se não o cara mais subestimado da NBA atual, sabe? Não, o problema não é que as pessoas falam mal dele, o problema é que as pessoas não falam do Mike Conley. E ele é um dos melhores armadores da liga. Ele é um absurdo. E a gente até chegou a contestar um pouco o salário dele, né? O contrato que ele recebeu, mesmo sendo um jogador relativamente velho, mas ele tá colhendo muitos frutos. E o caso do Triple J aí, ele tá sendo o prospecto que os scouts esperavam, né, cara? E assim, isso é só o começo dele na NBA. Ele tem só 19 anos. É, o espaço de evolução dele num time como esse, aprendendo do lado do Gasol. E eu acho que ele é o melhor two-way player desse draft, cara. Porque ele é um dos poucos caras nesse draft que normalmente a gente tá vendo jogadores que são, no geral, um pouco desequilibrados. Ele não, cara. Ele ataca tão bem quanto ele defende. E ele faz os dois muito bem. Então, e conforme ele for se acostumando também com a própria NBA, até a qualidade dele como um stretch vai melhorar. Hoje ele não tá tendo um aproveitamento muito bom dos arremessos de longa distância, mas, tipo, vendo ele jogar, dá a impressão de que isso aí é algo temporário, sabe? Exatamente. Eu acho que, pô, curto muito ele mesmo. E o Marc Gasol, sendo o Marc Gasol, jogando bem de novo. Cara, que dupla de irmãos, né? Eu acho que não existe nenhuma dupla de irmãos tão bons quanto o Marc Gasol e Paul Gasol juntos na NBA, né? Quem que você gosta mais, do Marco ou do Paulo? Por que você tá Olha, rindo? digamos que eu gosto dos dois. Eu gosto do Marc e do Paul. Não, bacana, bacana. Não, mas sem zoeira. Essa dupla de irmãos, enquanto, por exemplo, a gente tá acostumado sempre ter um irmão muito bom e um irmão ruim, eu acho que esse não é o caso, né? Exatamente. Quando o irmão que era considerado muito bom começou a declinar, o irmão que não era considerado não tão bom assim virou um puta jogador, né? Engraçado. Eu ainda tendo a achar que o Paul foi mais consistente, mais rígido na sua jornada na NBA. Tudo bem que ele tá tendo uma temporada meio mole, assim, o Paul, mas eu acho que, tipo, na cabeça da galera, o Paul é melhor na história. É, não,
durante os anos que vão seguir aí, sempre que a gente perguntar sobre algum deles, a galera vai estar com o pau na boca, né? É que também, você analisar toda a trajetória da NBA, o pau foi muito grandioso, né, cara? Realmente, o pau sempre teve por cima, né? Se a gente tivesse 2 bolas em quadra, o pau ainda estaria bem, né, cara? Peço desculpas por esse É, momento inconveniente a todos os ouvintes do Buzzer Beater, porque isso, isso acontece. isso demonstra Mas que não existe credibilidade, não existe formação acadêmica, idade que tire a nossa infantilidade, né? a nossa quinta série espiritual sauda a quinta série de vocês. Bom, continuando aqui, a gente falou do Memphis Grizzlies, a gente tem que falar do outro time, que também está surpreendendo e está surpreendendo bem positivamente. O Portland Trail Blazers. Eu acho que fui eu que fiz a prévia do Portland. Eu acho que meu principal comentário é: o Portland não ia ter como melhorar, ia ter que trocar um dos dois jogadores. Estava redondamente enganado. O que você está achando desse time do Portland, Felipe? O Portland, cara, a gente tá vendo o Damian Lillard ter uma temporada que a gente não imaginava que ele conseguiria ter e a gente não imaginava esse time coletivamente tendo uma evolução tão grande. Tudo bem que a gente entende o valor do Terry Stotts, ele é um excelente treinador, mas a gente não imaginava que eles conseguiriam performar tão bem nos dois lados da quadra, sabe? Principalmente no lado ofensivo, que eles estão atirando por todos os canos aí. E eu tenho uma menção aí também que Yusuf Nurkic foi um puta achado pra eles, hein? Nossa, parece que tipo demorou, mas encaixou, né, velho? É, Esse time tá muito interessante. Tô gostando de ver. E é legal, né, cara? O West que a gente achou que ia ser tão monótono, que ninguém ia se dar bem. Então, pô, eu acho que o time tá muito bem, né, cara? sim, com certeza. E é um desses times que a gente aposta que, sei lá, por algum acaso do destino não conseguir ficar em primeiro ou segundo da conferência, a gente, olhando como joga hoje, a gente aposta neles como mando de quadra, né? E a gente tá torcendo pra isso, né? Eu acho que é legal, tipo, o Portland é um time que tá aí tanto tempo batalhando pra esse time encaixar. Tem uma das melhores duplas de backcourt da NBA. Então, pô, é muito legal ver o Portland jogar. Eles estão jogando muito bonito. Muito É, legal mesmo. Dame Dolla tá demais, Minecraft humano. Dame Dolla tá muito bem. Bom, agora a gente chegou naquela sessão. Todo mundo está esperando essa sessão, Felipe. Você sabe que sessão é Sessão, essa? sessão da tarde. Não é Sessão. sessão da tarde, pode chutar de novo. A gente vai fazer as nossas apostas malucas. Apostas malucas! É as apostas malucas. Eu acho que a gente tem que começar a providenciar umas vinhetas para esses quadros, porque a É, cada semana muda, aumenta um quadro no nosso podcast. exatamente, tá na hora. Eu voto por alguma coisa relacionada com o Sérgio Malandro nesse momento. Yeah, yeah! Mas... Apostas malucas! Yeah, yeah! Ou Google! pode ser o Henrique Meirelles falando apostas malucas. Eu sou o Henrique Meirelles. Apostas malucas. Essa foi a pior imitação do Henrique Meirelles que você já ouviu. Tá tentando lançar sua carreira de stand-up, Heitor. Rapaz, eu acho que nem ferrando que ia virar stand-up. Esse discurso não deu pra minha família, não. Mas enfim, antes da gente Vamos lá. fazer nossas apostas dessa semana, vale lembrar que, Felipe, novamente a gente acertou, né? A gente acertou, rapaz. A gente tá cada vez melhorando. Pra quem não lembra, na semana passada o Felipe falou que o Orlando Magic ia encaixar uma sequência de vitórias e ainda ele deu a colher de chá pro erro que ele desconsiderou o primeiro jogo. Surpreendentemente, o primeiro jogo o Orlando Magic também ganhou, que eu acho que nem ele imaginava que ia ganhar. Não mesmo? E ele encaixou uma sequência de quantas vitórias, Felipe?
Foram 3 vitórias seguidas. Foi o último. Caramba, Orlando Magic virando uma sequência de vitórias. Vale lembrar também que no último podcast eu falei que o Dallas Mavericks ia ganhar, ia encaixar uma sequência... Não, nem ia encaixar uma sequência de vitórias, mas ia ganhar do Golden State Warriors. Falei também, tudo bem que eu não acertei 100%, né? Porque eu falei que o Luka Doncic ia ter um jogo magistral, mas não teve. Mas vale lembrar que eu acertei que o Dallas Mavericks ia ganhar do Golden State Warriors. E também, voltando acho que uns 3 episódios do podcast, eu falei que o próximo jogador ia fazer mais de 50 pontos ia ser o LeBron James. Por um eu não acerto. Por causa do lindo do Kemba Walker eu não acertei. Lembrando que o LeBron James fez uma partida absurda. Essa semana a gente não falou dele porque não teve muito tempo. E LeBron James fazer uma partida absurda já não é novidade, faz uns 15 anos. Então, LeBron James, a gente acertou basicamente, então, 2 apostas. Uma inteira e 2 metades. Estamos melhorando, hein, Felipe? Estamos melhorando e vamos continuar melhorando mais ainda. Acho que para essas próximas apostas a gente vai acertar todas. Rapaz, hein? Então eu vou caprichar nessa aposta, hein? Se é para acertar todas, eu vou caprichar. Mas eu vou dar as honras de começar com você. Qual vai ser a sua primeira aposta? Lembrando que a primeira aposta é sempre pré-jogador. A minha primeira aposta eu vou ir na contramão da minha crítica, porque assim, o Houston Rockets é um time que gradualmente está se encontrando, está numa boa sequência de vitórias, tem 4 seguidas agora. E até nossa próxima gravação, que vai ser dia 28, tem o quê? 1, 2, 3, 4, 5 jogos, incluindo o dia da gravação. Houston vai ganhar todos esses 5 jogos. Eita! Rapaz, hein? Que incluem Detroit 2 vezes, Cleveland, Washington e Dallas no 5º jogo. Eu acho que não tá sendo uma aposta tão arriscada assim, Felipe. Pô. Eu vou manter. O bom é que você desconsiderou a minha recomendação da primeira aposta ser para jogador, mas vamos seguir. É verdade. Perdão, Heitor, eu estava desatento. Mas sobre jogadores, pensar aqui num jogador que eu gosto e que eu acho que vai fazer uma grande partida, que eu acho que pode fazer uma grande partida ainda. Olha, eu tô sentindo falta de uma partida memorável do Devin Booker. Ele fez alguns jogos de 30... Isso mesmo, ele fez alguns jogos de 30 e poucos pontos aí, mas eu acho que ele ainda precisa chegar na casa dos 40 e poucos. Eu acho que ele vai fazer 50 pontos aí nos próximos jogos. Uma boa aposta, Felipe. Uma excelente aposta. 40 pontos? 50. 50? Eu acho que você pode mais do que 50, hein, Felipe? Não é só porque ele já fez 70 que nós vai ficar jogando dinheiro aí. Não é assim, vamos com calma. 55, hein? Eu acho que você pode 55, hein? Não, 55 vai. Ele vai fazer 55 ou mais. 55 ou mais. Boa. Eu tô pensando aqui na minha aposta. Eu tô com uma ideia na minha cabeça envolvendo Bradley Beal, Felipe. Bradley Beal vai ser trocado pro Sacramento Kings. Essa é a minha aposta. Essa foi uma das mais ousadas aí que a gente viu. É, rapaz. Eu acho que... E eu tô falando. Escreve o que eu tô falando. Sacramento Kings vai garantir o seu playoff com Bradley Beal. E não vai dar muitos jogadores essenciais pro time. Vale lembrar que o Kings tem o De'Aaron Fox, tem o Buddy Hield, tem o Bagley, mas essa troca vai ser baseada em Iman Shumpert, Justin Jackson e Skal Labissière. Essa é a segunda parte da aposta, hein? Está sendo bastante do ousado, hein? Rapaz, ousadia é meu nome no meio. Meu nome é Heitor Ousadia Facine. Eu não sabia, a gente morou junto, não sabia disso, legal. Mas essa é a minha aposta. Agora eu tô pensando numa aposta para jogador. Essa foi a aposta para jogador. Eu vou pensar numa aposta de time aqui. O Hornets, incluindo o jogo de hoje que ele tá vencendo, ele vai enfrentar. Tá vencendo o Pacers, que é um time bom.
Ele vai enfrentar também Hawks, Bucks, Hawks de novo? Hawks é o último jogo. O Hornets vai vencer todos esses jogos também. E partidas memoráveis de Kemba Walker e Jeremy Lamb. O melhor backcourt da NBA nesse momento. É louco. Jeremy Lamb vai ter nessas partidas uma partida com pelo menos 6 cestas de 3 convertidas. Essa é a minha aposta. Varrida do Hornets nessa semana. O que você acha dessa aposta, Felipe? Eu tô crente nas nossas apostas aí, Heitor. Eu acho que a gente vai gabaritar essa semana, hein? A gente vai arrebentar a boca do balão, cara. Isso aí, vai chutar o pau da barraca. Nós é supimpa. Eu tenho uma coisa a destacar. Então, o que eu queria destacar é uma cena ultrajante do jogo que está acontecendo hoje, que é um fã com uma camisa meio Cleveland, meio Lakers com o número do LeBron. Mas esses não são todos os torcedores do Lakers no momento? Ô, louco, hein? Provoquei, hein? Rafinha, vai te dar um come. Mas não, é bizarro, cara. Porque, tipo, uma coisa a gente sabe que isso acontece. Mas isso não podia ser motivo de orgulho pra ninguém, né, cara? Esses negócios de usar camisa meio de um time, meio de outro. Não, e uma coisa, sei lá, se ele estivesse usando uma camisa meio Mogi, meio Lakers. Sim. Meio Minneapolis Lakers, meio Los Angeles Lakers. Mas é só por causa do LeBron, cara. Se fosse, sei lá, meio Miami Heat, meio Lakers por causa do Michael Beasley. Uma camiseta meio Miami Heat, meio Los Angeles Lakers em homenagem ao Michael Beasley. Essa seria da hora. Porque ia ser engraçado. E hoje que ele tá com essa camisa com meio a meio, ele não está torcendo nem para o Cleveland, nem para o Lakers. Ele está torcendo para o Clevers. Isso significa que ele é esperto, né? Que é como tá o nome na camisa dele. Tem a outra menina que tá com o Lakeland. Lackland. Lamentável. Vale outra destacar, porque falando de Cleveland Cavaliers, o Cleveland Cavaliers tem um dos melhores jogadores da NBA no momento, né? Que é o J.R. Smith. J.R. Smith pediu para ser trocado. E num post do Instagram que comentava isso, falavam que tinha um comentário do Nate Robinson. Para quem não se lembra, Nate Robinson, vencedor do Dunk Contest, tendo apenas 1,20 m de altura. 3 vezes vencedor do Dunk Contest. Oi? 3 vezes vencedor. 3 vezes vencedor do Dunk Contest. E ele comentou isso. Cara, tipo, putz, ele não quer jogar no Cleveland? Me dá qualquer contrato da NBA que eu fico super feliz. O melhor violino do mundo toca para o Nate Robinson nesse momento, Felipe. O futuro do JR é na liga do Ice Cube, né? JR vai pro Guaros de Lara, que nem o Nate Robinson. Só para aprender de deixar de ser tonto. Mas enfim, Felipe, você tem mais alguma coisa a acrescentar ou podemos deixar os trabalhos encerrados por hoje? Não, eu estou plenamente satisfeito com o nosso podcast. Acho que não tem muito que a gente acrescentar, não. E você que está ouvindo a gente, está plenamente satisfeito com o nosso podcast? Se tem alguma dica de alguma coisa que você gostaria que eu falasse, que o Felipe falasse, alguma coisa que você gostaria que a gente comentasse, comenta aí. Não se esquece de seguir a gente no seu agregador, no Spotify, dar a sua notinha, ou de seguir e se inscrever no nosso canal do YouTube, de clicar no joinha, de comentar, de passar para seus amigos, que é o seu amigo que ouve podcast, seu amigo que está ouvindo MC Kevinho no Spotify e depois está emendando com uma música da Marília Mendonça, sugere para ele ouvir o podcast do Buzzer Beater no meio. Eu creio que ele vai ficar muito feliz, você não acha, Felipe? Né, com certeza, eu concordo. Acho que durante todo esse momento aí de cultura aí que ele está agregando ao ecleticismo dele, ele poderia agregar um pouco também, ouvindo um pouco sobre basquete aí. Afinal, o que é basquete se não a arte das bolas nas mãos arremessando uma cesta? Já diria Aristóteles. Um grande jogador dos anos 40. Mas é isso, Felipe. Quer deixar seu recadinho final para todo mundo que está ouvindo?
Então, acho que a mensagem mais clara aí que a gente deixou durante esse episódio é que vocês prestem bastante atenção, assim, na história da NBA como um todo, não ficar se pautando somente pelo que a gente vê hoje e ficar sempre ligeiro, porque acima de tudo, acima de todos, e dentro da gente, dentro dos nossos corações, vai estar sempre o pau. Bom, é isso, galera. Eu peço para vocês que nessa próxima semana vocês façam exercícios físicos, porque exercício físico é bom para sua saúde física, sua saúde mental. Que vocês comam muitos vegetais, porque vegetais são saborosos. E para que vocês deem um abraço nos seus amigos, porque o amor fraterno é muito importante. A gente se vê na próxima sexta-feira, falando mais sobre basquete aqui. Deixe suas perguntas, deixe seu recado pra gente, deixe sua mensagem pro seu crush, deixe sua mensagem para aquela gatinha que você quer que ouça essa mensagem, para aquele gatinho que você quer que ouça essa mensagem, que a gente vai traduzir essa mensagem para todo mundo. É isso aí, galera. Falou! É nóis! A gente se vê daqui uma semana, hein? Beijão. Abre a guia anônima aí e pesquisa pau enterrando. Tamo junto. Falou. Junto. Falou. Junto. Falou. Junto.